Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre considerações sobre a reforma protestante na Inglaterra, baseado num vídeo em inglês de um canal chamado Divine Mercy, que traduzindo seria os padres mártires, sacerdotes e padres mártires ingleses, a sobrevivência da fé católica na Inglaterra, ensinamentos marianos. Bom, o anglicanismo e posteriormente o puritanismo teve muitas origens teológicas na heresia dos Lollardos. O Lollardismo foi um movimento político-religioso dos finais do século XIV e início do século XV na Inglaterra. Foi inicialmente liderado por John Wycliffe, um herege que foi demitido da Universidade de Oxford em 1381 por críticas à Igreja Católica Romana. A síntese de suas ideias está nas 12 Conclusões dos Lollardos. O termo provavelmente deriva de uma palavra que em holandês equivale a murmurador. Wycliffe falava que tudo na natureza é Deus, ou seja, um panteísmo. Cristo é a humanidade e a humanidade é o Cristo total. É praticamente o que fala na Missa Nova, onde toda a comunidade se transubstancia em Cristo. E não é mais a hóstia que se transubstancia, mas o povo, ou seja, o homem que é Deus. Quando o padre reza, por exemplo, e fala a parte: "Isso é o meu corpo", é todo o universo que se transubstancia em Cristo. E essa noção vem de Wycliffe. Ele também falava que tudo acontece por necessidade e não há livre-arbítrio. Eu não sou livre, não sou responsável, não tenho culpa e também não tenho mérito por causa disso. Deus salva quem quer, não na base dos méritos e não há julgamento. Deus aprova que se peque, a tese da santidade do pecado, famosa da Cabala. E tudo isso vai influenciar Lutero, porque ele falava que quanto mais nós pecamos, mais nós provamos que temos fé em Deus. Wycliffe falava também que alguns homens necessariamente são predestinados, que vai influenciar a noção do calvinismo, e que o Papa era o anticristo, a noção de Lutero. Eles falavam que os bispos não são superiores aos padres, o padre não é superior aos bispos, ou seja, basicamente a colegialidade do Vaticano II. Ele também falava que não há superioridade do clérigo em relação aos leigos, e todos são iguais. Também fala que Cristo não instituiu sacramento nenhum, então, ou seja, não há sacerdócio. Os leigos podem consagrar e administrar os sacramentos, distribuindo a comunhão tanto como o padre. Eles não admitem que houvesse confissão pessoal da boca do pecador para o ouvido do padre. Eles negavam a transubstanciação em favor da consubstanciação. Ou seja, é toda a comunidade que se transubstancia em Cristo, ou seja, uma gnose. O sacramento só tem efeito por causa dos méritos dos administradores, ou do caráter do padre, ou seja, a velha heresia do donatismo. A verdade é que o sacramento vale sempre, mesmo que o padre seja o maior canalha do mundo. Quem peca, seja leigo ou eclesiástico, perde o poder. O governante ou o padre que peca não tem mais autoridade, ou seja, como é que você vai saber? Para eles, para ser senhor, dono ou proprietário de qualquer terra, é preciso estar em estado de graça. Então não sobra um, né? Clero e monges não podem ter nenhum bem temporal. O Estado pode tirar todas as riquezas da igreja. Basicamente a teologia da libertação medieval. Essa heresia influenciou algumas pessoas como John Ball, que fez uma revolução em Londres em 1380, onde tomou o poder e a cidade, todas as autoridades fugiram. Ele estabeleceu o comunismo na cidade. No entanto, foi rapidamente abafada pelo jovem rei Ricardo II. Os votos não têm valor nenhum, e as ordens religiosas têm que ser abolidas, segundo eles. Não pode haver culto aos santos e a missa tem que ser modificada. Eles eram contra os concílios e os padres da igreja, e eles diziam que a igreja se corrompeu depois do ano 1000. Para eles, a Bíblia é a única regra de fé, assim como a sola escritura de Lutero. O povo deve conhecer a Bíblia e, por isso, ela deve ser traduzida para a língua do povo. Advogava a pobreza apostólica e a taxação das propriedades da igreja. Wycliffe foi condenado pela igreja, mas continuou no cargo, continuou vigário e professor em Oxford, porque os reis da Inglaterra já não obedeciam mais ao Papa em Avignon, por causa do cisma. Depois, os Lollardos fariam ainda uma revolta em Gales, de 1400 a 1415, o qual o rei Henrique V reprimiu brutalmente. Em 1534, o rei Henrique VIII Tudor vai fazer o ato de supremacia, onde se torna o chefe da Igreja da Inglaterra.
Teologicamente falando, ele não mudou nada, ou praticamente nada, o que enganou muita gente, porque quanto mais perto da verdade é o erro, mais perigoso ele se torna, né? Basicamente, era entre aspas só cismático por não obedecer o Papa e criar uma igreja nacional para poder se divorciar. No entanto, rapidamente confiscou todos os mosteiros da Inglaterra na década de 1530, que não era pouca coisa, como podemos ver no mapa. Embora é fato que, no clero, somente 2 bispos resistiram e foram martirizados, São Thomas More e São John Fisher, a resistência popular foi relativamente grande. Por exemplo, em 1536, temos a Peregrinação da Graça, um protesto em York contra a Reforma. Em 1537, temos a Bigod Rebellion, também no norte em Cumberland e Westmoreland, uma revolta armada contra Henrique VIII e a Reforma. Em 1549, tem a Prayer Book Rebellion em Devon, em Cornwall, sudoeste da Inglaterra. A Rebelião do Norte, em novembro de 1569, no norte feita pelos partidários da rainha Mary I, que voltou com Roma durante seu curto reinado de 5 anos, contra a bruxa de Elizabeth I, que fazia até magia negra, né? E por fim, a Segunda Rebelião Desmond, de 1579 a 1583, na Irlanda, por irlandeses e ingleses católicos. O sucessor de Henrique VIII era Eduardo VI, que reinou de 1547 a 1553, mas esse era muito novo, então quem governava de fato eram outras pessoas, que começaram a fazer a reforma protestante para valer. Henrique VIII, de 1534 a 1547, tinha fechado todos os mosteiros, as igrejas sendo esvaziadas e atacadas, mas não fez muitas mudanças na teologia. Eduardo VI morreu aos 15 anos porque estava muito doente. Mary I, filha de Henrique VIII, assume em 1553 e governa até 1558. Ela vai reverter todas as políticas protestantes implementadas e vai retornar à Inglaterra ao catolicismo. No entanto, em 1558, assume Elizabeth I, que governa até 1603 e reverte tudo que sua meia-irmã fez. Ela restabeleceu o ato de supremacia de 1534 e exigia o uso do livro de orações comum. Desde que você se comportasse como protestante em certos momentos, você podia continuar católico em segredo, não que a covardia seja louvável. Elizabeth aprovou uma lei em 1581 que tornava alta traição alguém reconciliar ou se reconciliar com a Igreja Católica. Esse ato também impôs uma multa pesada e 1 ano de prisão por assistir à missa ou se não assistisse a um culto protestante. Em 1585, ela criou uma lei que tornava alta traição para qualquer padre ordenado fora da Inglaterra estar na Inglaterra, basicamente uma versão ângulo do galicanismo. Também era alta traição qualquer um abrigar ou ajudar qualquer um desses padres. O clero não era muito corajoso e a maioria era tímida. Apenas um bispo resistiu ferozmente a isso e, apesar de vários padres também permanecerem firmes na fé. Eles não podem ser reconhecidos como padres, mas eles viviam numa casa católica, basicamente atuando como mordomos ou secretários, e com isso conseguiam ministrar os sacramentos sem se tornarem fora da lei. Esses padres foram chamados de marianos, porque resistiram durante o reinado de Mary I. Apenas 10 anos depois dos atos de Elizabeth I, na década de 1580, parecia que a presença da religião católica na Inglaterra estava mais em jogo do que nunca. Em 1569, o cardeal William Allen estabeleceu um colégio inglês em Douai, na França. Ele fez isso para produzir padres porque uma das obrigações do Concílio de Trento era de ter seminários para produzir padres. O objetivo dele era treinar os padres para mandar para a Inglaterra e recristianizar o país. Muitos atribuem a esse seminário o fato do catolicismo não morrer completamente na Inglaterra, como quase morreu nos países nórdicos. Os padres começaram a chegar na Inglaterra em 1574. Os jesuítas também tiveram um papel importante em manter a fé na Inglaterra, abrindo uma missão em 1580. Os jesuítas forneceram uma rede nacional de padres capazes de ministrar os sacramentos para os católicos restantes na Inglaterra. O objetivo secundário deles era recrutar homens para os seminários de Oxford e Cambridge. Teve 2 jesuítas que conseguiram entrar na Inglaterra disfarçados, um de um comerciante de joias e o outro de um mercenário. Santo Edmond Campion começou a se tornar um alvo de destaque apenas por causa dos frutos que estava dando em seu ministério e seus panfletos. A violência era intensa, por toda parte havia sido arrastados para a prisão nobres e homens humildes e até crianças,
mas apesar disso, os padres lentamente constroem uma rede de casas seguras de diferentes rotas. Outro padre jesuíta era John Gerard, que entrou furtivamente na Inglaterra e se disfarçou de falcoeiro. Ele foi pego por um policial, mas esse o deixou ir porque viu que seu rosto era amigável. Depois ele encontrou um católico e confessou que ele era um padre e começou a ministrar os sacramentos para os católicos e acolheu alguns protestantes também. Ele se disfarçou de nobre e tentou convencer a nobreza dos condados ingleses. O chefe dos jesuítas era Henry Garnet na época. Muitos casamentos e batismos eram feitos secretamente. Vários dos que abrigaram esses padres eram da nobreza, em especial no campo e no norte. Em Londres, muitos católicos não podiam cozinhar os alimentos porque a fumaça da chaminé atrairia a gente, então eles comiam comida fria e passavam frio durante o dia, e tinham que sempre sussurrar para as pessoas da rua não ouvirem. Isso lembra a União Soviética, né, que tem um livro que chama Os Sussurros, que falava que nos tempos de Stalin se tinha que sussurrar para não ser pego, né? Bom, o governo inglês muitas vezes contratava espiões e caçadores de padres para caçar os que sobravam, e muitos desses caçadores eram católicos que traíram ou apostataram. Um dos mais perigosos desses caçadores era Richard Topcliffe, onde alguns os consideram um psicopata. De 1574 a 1585, 300 homens vieram para a Inglaterra para agir como padres secretamente. Depois da lei de 1585, só 130 ainda estavam na ativa. 33 foram executados, 50 estavam presos e vários morreram de causas naturais, e 60 foram banidos ou fugiram voluntariamente. Outro padre importante foi São Nicholas Owen, que viveu de 1550 a 1606, que era um irmão leigo jesuíta inglês, que foi o principal construtor de casas de padres durante os reinatos da Rainha Elizabeth I e James I na Inglaterra. Robert Sutwell foi um jesuíta que foi capturado e torturado e não deu informação nenhuma a seus algozes. Alguns foram presos na Torre de Londres, como foi São Philip Howard. Ele escreveu nas paredes da sua cela: "Quanto mais aflições suportamos por Cristo nesse mundo, mais glória obteremos com Cristo no próximo." A Torre de Londres tem 900 anos e é a prisão mais famosa da Inglaterra, e apenas 37 pessoas conseguiram fugir dela, e uma delas era o padre John Gerard. No final dos anos 1500, o Colégio Inglês de Dewey produziu mais de 450 padres para a Inglaterra, e desses cerca de 100 sofreram martírio nas mãos dos protestantes ingleses, e outros 100 foram banidos. No final da perseguição, Dewey deu para a igreja mais de 160 mártires. Uma das leigas martirizadas foi Santa Margarida Clitheroe, que foi presa por abrigar um padre. Essa perseguição séria aos católicos ingleses não terminou até 1685, quando assume o rei James II, o último rei católico da Inglaterra, que reinou apenas por 4 anos. E as leis penais inglesas não desapareceram até o final do século XVIII e XIX. E onde a Inglaterra dominou também houve perseguição anticatólica, em especial na Irlanda, que foi brutal, em especial com Oliver Cromwell, no meio do século XVII e no século XIX, com a grande fome causada pelos britânicos, que matou metade da população da Irlanda. A perseguição na Irlanda ocorreu até esta ficar independente em 1920. A igreja anglicana é dividida entre a High Church e a Low Church. Basicamente, ambas são protestantes, mas a High Church é mais aristocrática, monárquica, e muda bem menos a teologia. Já a Low Church, que ganhou força com o reinado de Elizabeth I, é mais revolucionária, parlamentarista, democrática, igualitária e tudo que é de ruim. Quando os Stuarts chegaram ao poder em 1603, eles começaram a caçar os puritanos e a Low Church, e começaram a restringir o poder do parlamento, principalmente com Carlos I, que reinou de 1625 a 1649. Esses puritanos e outras vertentes protestantes menores, Quakers, etc., começaram a fugir para a América e fundaram as 13 colônias. Carlos I, apesar de anglicano, era casado com Henriqueta Maria da França, católica, e também aumentou a presença e influência de certos católicos no poder na Inglaterra. Ele governa de forma absolutista, tirando o poder do parlamento, que estava todo contaminado com essas vertentes puritanas e protestantes menores. Começa a se desenhar o cenário de uma guerra civil inglesa, que durou de 1642 a 1651, que era basicamente entre os royalistas, partidários de Carlos I, pró-monarquia, aristocracia e anglicanismo de High Church, apoiados por católicos ingleses e irlandeses, contra os parlamentaristas, partidários do parlamento, puritanos, revolucionários, etc.
Os parlamentaristas acabam ganhando, prendem o rei, depois os realistas continuam com pequenas revoltas. O rei então é decapitado, o que é uma prévia da Revolução Francesa, e assume então Oliver Cromwell, puritano, com muito poder no parlamento, e cria uma ditadura puritana de 1653 a 1658, acabando com qualquer oposição e fazendo massacres em todo lugar, especialmente na Irlanda. Depois os Stuart voltam em 1660, mas já com o parlamento fortalecido e reduzindo seus poderes, assim como os Bourbon voltaram na França depois da derrota de Napoleão, mas com a monarquia enfraquecida. O último rei de verdade na Inglaterra foi James II, que governou de 1685 a 1689, que tentou de tudo para restaurar o catolicismo no país, e por isso foi derrubado na Revolução Gloriosa, uma invasão estrangeira de Guilherme de Orange. Ou seja, desde 1689, a monarquia inglesa sequer é inglesa, é alemã. Depois de 1689, só o rei George III, que reinou de 1760 a 1820, seria razoável, porque ele foi acabando com esses decretos que perseguiam ou colocavam os católicos ingleses e irlandeses como cidadãos de segunda classe no mínimo. Ele chegou a ser chamado de papista pelo parlamento, concedeu perdão real a todos os jacobitas, que eram os partidários de James II, que fizeram 2 revoltas no século XVIII, ofereceu uma grande quantidade de dinheiro a Roma para que fosse construído no próprio Vaticano túmulos reais e artísticos para os descendentes jacobitas, os clãs jacobitas restantes na Escócia. Ele também ofereceu extensões de terra nas colônias americanas, principalmente ao redor do Vale Mohawk, em Nova York, e de Cape Fear, na Carolina do Norte. Ele também realizou mais de 5 Catholic Relief Acts, leis reais que concediam mais liberdades e direito aos católicos. Foi sob seu reinado que as leis penais contra os católicos começaram a ser revogadas. Atos de ajuda católica foram aprovados em 1774, 1778, 1782, 1791 e 1793. A independência americana, orquestrada não somente pela maçonaria, mas também pelo clero protestante de origem puritana, que entre suas declarações diziam desprezar o Ato de Quebec em 1774, uma lei que George III obrigava o governo britânico do recém-adquirido Quebec francês na Guerra dos 7 Anos, mantivesse o catolicismo como sua religião oficial e permitindo à igreja coletar dízimos, etc., como se nada houvesse mudado. Na Lei de Quebec de 1774, os fundadores americanos chamam o rei George de papista e citaram-no como um ato intolerável e uma razão para sua rebelião contra ele. Além disso, após a Lei de Ajuda Católica de 1778, eclodiram tumultos em grande escala em Londres. Os motins de Gordon tornaram-se o motim mais mortal da história britânica, no qual mais de 200 pessoas foram mortas em junho de 1780. George III também foi o monarca a mais dispostamente a abrir portas a todos os franceses fugitivos da Revolução Francesa, nobres, aristocratas, padres, etc. Entre eles, os fugitivos da Revolução Francesa estavam os pais de Augusto Pugin, o arquiteto responsável por criar o famoso Big Ben, e um dos pais do anglo-catolicismo, amigo íntimo de São Henry Newman. O Papa Bento XVI ajudou a estabelecer a missa ordinária anglicana para os anglicanos que estavam voltando para a Igreja Católica. Há igrejas anglicanas inteiras que estão retornando para casa. Bom, então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.